Oi, amados, tudo bem? As blogueiras esquerdistas da Globes tentam de todo jeito passar pano pro STF atacando a direita. São humilhadas com as verdades ditas pelo ex-deputado Fernando Gabeira e o comentarista Joel Pinheiro, e ficam descontroladas no final. Vamos ver, mas antes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo de onde você está nos vendo. Agora bora pro vídeo. Se alguém tinha alguma dúvida de que o Supremo viraria uma artilharia de campanha, essa dúvida caiu por terra com os ataques de Romeu Zema ao Supremo Tribunal Federal. Eu, Natuza, considero... Com a reação do Supremo Tribunal Federal. A dúvida morreu quando o Gilmar reagiu. Não, mas eu não queria... Antes de falar da reação, eu queria falar do perigo do que diz Romeu Zema. Eu acho muito perigoso o que ele diz, porque ele passa do limite da crítica. Ele diz que ele vai prender ministros do Supremo. Isso eu acho um discurso bastante... Perigoso. Autoritário. E aí eu acho que nesse... Golpista, né? Claro. E se o objetivo for parecer mais radical que o Flávio Bolsonaro, nesse particular, o Zema está conseguindo. Eu acho que, inclusive, nesse particular, no setor mais radical da sociedade, o Zema essa semana apareceu mais do que Flávio Bolsonaro disparado. E mais ainda do que o próprio Ronaldo Caiado, que já disse que vai anistiar Deus e todo mundo se eleito presidente da República. Não, e depois a gente já teve o cabo e o soldado que fechariam o Supremo, né? Simplesmente. Agora, um candidato dizendo que vai prender o Supremo. A cidade brasileira tem que tomar cuidado, porque são pessoas que se falam isso, têm delírios golpistas, né? Mas pouca chance de vitória. Não. Quem tem 2% das pesquisas, então tem que inventar uma coisa tão... sabe, só para... O debate não empobrece, não enfraquece, não fica muito chulo, você não leva para baixo. Mas, assim. minha querida, se ele só chegar com boas propostas, nas eleições, aí é que ele não aparece. Nas eleições não há um interesse. Ficou parecendo para mim, até quando eu vi o vídeo do Zema, isso depois, acho que uma semana antes, o Zema tinha gravado um vídeo com o Flávio, não tinha? Aparecido os dois conversado. E depois surge esse vídeo, me pareceu, nossa, então o Zema talvez seja aquilo que a gente chama de linha auxiliar da campanha, né? Alguém que faz o, entre aspas, trabalho sujo, assim, de ataques mais fortes, de bater mais as instituições, preservando um pouco o Flávio, mas no fundo com um posicionamento que só vai servir em apoio à agenda do Flávio. É isso que é eleição, gente. O que ele falou aí num palanque é a coisa mais comum do mundo. O quê? O que ele falou aí num palanque, se fala. Mas calma, Gabeira, se ele não for isso, ele é o quê? Qual é a credencial democrática e qual é a credencial de administrador? Isso também era importante que fica só nessa briguinha. Mas não, essa é a frase, essa é a pior frase. Não, essa é uma das frases. Ele está dizendo, eu vou prender, né? Aí tá dizendo, quem está merecendo prisão, mas Isso olha se só. fala em política, isso se fala em comício, gente. Deixa eu só ler aqui para todo mundo pegar. Do que é a realidade dos políticos. Eu entendo o que você está dizendo. Deixa eu só ler. Quem está merecendo a prisão é quem mandou ele, Bolsonaro, para a cadeia. Quem mandou ele, quem condenou é que precisa ir para a cadeia pelo que está acontecendo. Pelo que eu sei, o presidente Bolsonaro não tem nenhum contrato aí de milhões com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. E ele está dizendo que os ministros da turma que condenaram o Bolsonaro devem ir para a cadeia. Então ele está dizendo que quem julgou o Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Eu acho isso perigoso. Eu entendo o que você está dizendo, mas em campanha, quando você sobe no palanque, você fala essas coisas. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você não gosta, é porque você tem a sua posição, está correta a sua posição. Uma coisa é você não gostar e não concordar. Outra coisa é você analisar friamente como um processo eleitoral. E no processo eleitoral, ele está falando alguma coisa que cai bem no eleitorado. Porque o que ele está dizendo, no eleitorado dele, cai bem, porque o que ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês condenaram o Bolsonaro, mas pelo que está acontecendo, vocês também deviam ir para a cadeia. O que está acontecendo? Está acontecendo o escândalo do Banco Master, que ele menciona os dados ali. Então, eu acho que, do ponto de vista de um cara que tem 2%, é perfeitamente possível numa campanha eleitoral. Agora, que vocês não gostam, eu compreendo, entende? Não, é porque eu acho que a gente, como jornalista ou como analista, de certa forma, a gente pega um discurso que é de palanque, o que é do jogo, e traz pra regra, né? Porque a nós compete isso. É do jogo, ok, aí o outro vem e fala outra barbaridade, outro fala outra barbaridade. A campanha acaba virando uma mixórdia, né? Não é com todo palanque, mundo falando que bem entende. Isso que eu quero dizer. Mas isso aqui também não me parece, assim, ele está dizendo, olha, aqueles ministros, eles merecem cadeia. Por quê? Porque são corruptos, ou porque tem suspeita de corrupção. É isso que ele está dizendo aqui. Não é isso que ele está dizendo só, gente. Ele está dizendo que quem condenou o Bolsonaro é que precisa ir para a cadeia. O Toffoli estava na turma. Pelo que está acontecendo, exato. O Toffoli não estava na turma que condenou o Bolsonaro. Mas o crime deles não é ter condenado o Bolsonaro neste o que está acontecendo. Não, gente, o meu ponto é o seguinte. Nós acabamos de passar por uma tentativa de golpe de Estado. Então eu, Natuza Neri, me preocupo muito com os discursos que flertam com o autoritarismo. Mas eu não acho que mandar ministro Supremo para a cadeia, não mandar para a cadeia, mas achar que o ministro Supremo merece a cadeia, eu não acho flertar com o autoritarismo. Agora, esse texto é de 23 de março. Eu acho uma opinião. Quando vemos um candidato que está atacando um terceiro poder, que em tese não é envolvido com a campanha, por mais que tenha escândalo... Você que pensa, essa campanha vai girar em torno dele. Não é candidato no sentido de não ser candidato. Né? Não é candidato, é um terceiro poder ali, né? Normalmente a gente está acostumado a ver os embates entre candidatos, né, com ideologia
ideologias diferentes, propostas Mas diferentes. a situação mudou. A situação mudou, isso é verdade. Com o Banco Master, a situação mudou. Houve uma mudança completa. A conjuntura é completamente nova. Então você vai encontrar uma eleição com um comportamento completamente novo em relação ao passado. É verdade. E a situação política Eu estou que defasada. a gente vive. Hoje, o problema político que se coloca é um Supremo que muitas vezes está fora de controle. Quem controla o Supremo Tribunal Federal hoje? Para investigar qualquer um, dar entrevista na TV, processar por críticas e sátiras. O Supremo... A capacidade de investigar, de indiciar, de fazer um relatório de CPI, já surge uma ameaça de caçar os direitos políticos. Está séria a situação do Supremo. Isso é um problema político, por isso a política vai ter que falar disso.